Olá, somos do Grupo 1 e o tema do nosso trabalho é a história da telefonia. Iremos dividir em alguns tópicos para explicarmos sobre a evolução da telefonia no mundo e no Brasil, e por fim iremos comparar e concluir, e depois teremos uma entrevista. Iremos agora falar sobre a evolução da telefonia no mundo. A história do telefone se iniciou aproximadamente 140 anos atrás, quando o americano Alexander Graham Bell registrou a primeira patente de invenção em março de 1876. Essa descoberta aconteceu a partir do aperfeiçoamento do telégrafo, aparelho onde era possível o envio de mensagens, porém com a limitação de uma por vez. A partir dessa limitação que se obteve a necessidade de criação de um aparelho capaz de transmitir inúmeras mensagens por fio, sem o agravante de ser uma por vez, o telefone. Alguns outros estudiosos estavam nessa corrida para o desenvolvimento do aparelho. Um deles era o engenheiro Elisha Gray, que basicamente chegou à conclusão junto com Graham. Porém, Bell obteve um maior progresso e também foi mais rápido no registro de patentes. Um dos pontos mais relevantes na história do telefone foi a ideia do administrador Theodore Vail, que consistia no desenvolvimento da rede de comunicação. Visto que a criação dessa rede, o aparelho se tornaria um utensílio doméstico, podendo conectar pessoas de localidades distantes. Porém, com o passar do tempo, esse sistema se tornou inviável, pois o mesmo chegou à saturação. Foi por volta da metade do século XX que foi implementada uma atualização na rede, no qual foi introduzido a amplificação eletrônica e o código binário. Foi assim então que foi criado o primeiro telefone digital, no ano de 1956. E a partir dessas invenções, inúmeros estudos foram intensificados, aparelhos foram aperfeiçoados, foi criado um sistema de comunicação à distância que possibilitava a mudança de canais de frequência, evitando que houvesse interceptações no sinal, até que chegou a criação do celular. Foi no ano de 1973, em Nova York, que houve a demonstração do primeiro aparelho portátil. Ele media em torno de 25 centímetros e pouco menos de 1 quilo. Os primeiros países que tiveram os telefones celulares foram o Japão e a Suécia. Agora vamos falar sobre a evolução da telefonia no Brasil. Em 1877, um ano após a criação do telefone, o aparelho causou tanta admiração em Dom Pedro II que ele quis um para si. A primeira instalação de telefone no Brasil aconteceu justamente na residência do imperador, o Palácio de São Cristóvão, hoje o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Em 1890, não eram possíveis ligações diretas entre telefones, então com as primeiras centrais telefônicas surgiram também uma nova profissão, a telefonista. A empresa americana Bell System determina 29 de junho como o dia dela. Em 1928, é lançada a revista Sino Azul, editada pela Companhia Telefônica Brasileira. A publicação foi mantida até 1989 pela Telerge e é considerada a precursora do jornalismo empresarial no país. Ela registra a história das telecomunicações. Em 1969, a Embratel inaugura torres de rastreamento de satélites no estado do Rio de Janeiro, que viabilizam a integração do Brasil ao Sistema Mundial de Comunicação via Satélite, Intelsat, e permite que sejam feitas transmissões ao vivo. Em 1985, o Brasil é o primeiro país da América Latina a lançar um satélite doméstico, o Brasilsat A1, operado pela Embratel. É um marco na história porque dá independência ao país nos serviços de telecomunicações via satélite. Em 1992, é lançado o cartão telefônico indutivo no sistema Telebrás, inventado pelo engenheiro brasileiro Nelson Guilherme Bardini. Seu funcionamento é baseado na indução de eletricidade. A tecnologia substitui as fichas telefônicas.
Em 1995, a internet comercial chega ao Brasil e surgem diversos provedores de acesso. Começam a distribuição de IPs e os registros dos domínios nacionais. É criado também o primeiro jornal brasileiro na internet, JB Online. Nos anos 2000, anunciado em 1992 e comercializado em 1994, o IBM Simon foi o primeiro aparelho a propor a união entre celular e PC, com agenda, calendário, e-mail e suporte e instalação de apps. Porém, apenas em 2000 que surge o termo smartphone, com o Ericsson R380, e um ano depois o Brasil vendia o seu primeiro smartphone, o Kyocera QCP6035. Em 2008, usuários de telefonia fixa ou móvel de todo o Brasil já podem mudar de operadora e manter o mesmo número de telefone. A portabilidade numérica é aprovada pela Anatel em março de 2007, mas só um ano e meio, 2 anos depois, cobre todo o país. Agora vamos falar sobre a conclusão. Como Agora vamos falar sobre a conclusão. Como é possível perceber, o Brasil foi muito rápido em receber as tecnologias novas. Desde a década de 70, essas chegam às terras brasileiras poucos anos depois de serem inventadas, e são criadas companhias próprias, como a Telephone Company of Brazil, e até tecnologia, como o satélite lançado. E por fim, teremos a entrevista com o especialista, que no caso seria o Diogo Antônio. Ele é formado como técnico em telecomunicações pelo Centro Educacional Federal Celso Socorro da Fonseca, Cefet-RJ, trabalha como atuando como técnico na área satelital há mais de 15 anos. Diogo, qual é a primeira memória de telefone que você tem? Bem, a primeira memória de telefone que eu tenho, no caso telefone fixo, é bem antiga. Eu tenho praticamente 35 anos, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, na primeira vez que a gente teve um aparelho em casa. Era um aparelho analógico, daqueles que você tinha que colocar o dedo e rodar, sabe? Então, inclusive tinha até uma chavinha para poder limitar e a gente não fazer ligações. Então essa é a primeira memória de telefone fixo que eu tenho. Se você for falar de telefone celular, a primeira memória era um aparelho bem grande, parecia um tijolinho, você tinha uma aba para você poder abrir e colocar os dígitos e puxava uma antena. Se eu não me engano, era da época de Movistar, Amigo, alguma coisa assim. E falando de telefone fixo, você tem em casa? Você utiliza bastante? Eu tenho em casa, mas eu praticamente não utilizo. Posso dizer que ele fica às vezes até empoeirado, porque é muito difícil acabar utilizando esse aparelho. E quais foram os motivos que você acha que levou esse desuso? Olha, principalmente, óbvio, por conta do telefone celular. Na verdade, o telefone fixo era bastante interessante porque, de um certo tempo, a gente brigava para ter um telefone fixo. Eu lembro que eu fiz um cadastro onde eu esperei, na verdade, mais de um ano para poder ter uma linha fixa em casa, e quando eu acabei recebendo a linha foi uma festa porque a gente tinha uma dificuldade. Às vezes tínhamos que ir à rua para utilizar o orelhão, né? O famoso orelhão, telefone público no caso, e quando eu consegui a linha fixa em casa foi um grande avanço. E o que você achou da implementação da internet nos aparelhos celulares? A utilização da internet nos celulares para a gente, eu acho que foi um dos maiores avanços, porque fez com que bastante das atividades que a gente tem hoje no dia a dia, a gente consegue resolver ali. Sejam coisas para a utilização social, das redes sociais, onde a gente consegue se comunicar com uma pessoa, seja mesmo para você resolver coisas do dia a dia da vida, acessar um e-mail, ir a um banco, fazer buscas, utilizar mapas. Quais benefícios você consegue enxergar com o avanço da telefonia? Olha, o avanço da telefonia faz com que a gente realmente esteja em contato com o outro muito mais próximo. Né? A gente consegue prever como vai estar o tempo, a gente pode saber aonde a gente pode encontrar uma pessoa, a gente pode, na verdade, ver à frente com a telefonia. Né? Há muitos anos atrás, quando a gente teve aí a primeira oportunidade de usar o telefone, era simplesmente uma conversa com uma pessoa que estava distante da gente. Hoje em dia, a gente está muito além disso. Então, eu acho que a função básica de comunicação via voz de uma pessoa para outra realmente é uma das pouquíssimas coisas que a gente utiliza hoje no telefone. Nesse avanço, em poucos anos, fez com que a gente conseguisse fazer com que essa ferramenta ela fosse múltipla e não mais apenas de conversação.
Tudo bem, obrigado. Por nada, até logo.